Olá para você, eu sou a Jaque e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o zelo pela casa de Deus. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, eu aprendi na igreja que zelar pela casa era aquele cuidado do limpar, fazer a faxina, cuidar da administração das coisas, né? Ter gente boa para fazer as coisas. Mas será que é só isso, gente? Zelar pela casa de Deus é só isso? Quando Davi ele fala assim, o zelo da tua casa me consumirá, o que isso quer dizer exatamente? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você se identifica com isso e já ouviu essa expressão antes, ou falam na sua igreja, ou de repente nunca ninguém te falou sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai aprender um pouquinho mais. Vamos ver o contexto no qual está inserida essa afirmação e o que a gente pode aprender com isso e aplicar na vida da gente. Antes da leitura, vamos falar com Deus pedindo que Ele nos ajude, nos dê graça e sabedoria para que a gente possa compreender a palavra que Ele tem reservada para a gente hoje. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia, te agradeço pelo seu amor e bondade. Eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e peço que nos abençoe, fale com a gente, abre a nossa mente, o nosso entendimento, abençoa quem está me assistindo também, ó Deus. Abençoa essa família, tudo que ela tem, e que a sua palavra nos transforme totalmente por inteiro. Nos dê clareza do seu ensino, nos dê clareza do que a gente vai ouvir, vai ler e que possamos aprender a sua palavra e praticar. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Se você está chegando agora, estou fazendo a leitura do livro dos Salmos. Aqui no canal a gente tem outras leituras salvas, onde você pode dar uma olhadinha se você quiser. Mas no momento estamos no livro dos Salmos e hoje nós vamos ler Salmo 69. E a palavra de Deus, ela diz bem assim pra gente. Ó Deus, salva-me, pois as águas sobem até o meu pescoço. Atolei-me em lamaçal profundo, onde não se pode firmar o pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Minha garganta secou-se, meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Aqueles que me odeiam sem motivo são mais do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que procuram destruir-me, os que me atacam com mentiras. Por isso eu tenho de restituir o que não extorqui. Ó Deus, tu conheces bem a minha insensatez e minhas culpas não te são ocultas. Não fiquem frustrados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, não passem vexame por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor a ti tenho suportado afrontas. Meu rosto se cobriu de vexame. Tornei-me um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e jejuei, isso se tornou motivo de insulto. Quando me vesti de pano de saco, fui alvo de zombaria. Aqueles que ficam na entrada da cidade falam de mim e sou objeto das cantigas dos bêbados. Eu, porém, faço minha oração a ti em tempo aceitável, ó Senhor. Ouve-me, ó Deus, pela grandeza do teu amor, pela fidelidade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes afundar, que eu seja salvo dos meus inimigos e das profundezas das águas. Não permitas que a corrente das águas me faça submergir, nem que o abismo me devore, nem que a cova me engula. Ouve-me, Senhor, pois o teu amor é grande. Volta-te para mim pela tua imensa compaixão. Não escondas do teu servo o teu rosto. Ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te de mim e salva-me, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces minha humilhação, minha vergonha e meu vexame. Todos os meus adversários estão diante de ti. Afrontas quebrantaram meu coração, estou debilitado. Esperei por compaixão, mas nada achei. Esperei por consoladores, mas não os encontrei. Deram-me fel para comer e, quando senti sede, me deram vinagre para beber. Que a mesa deles se transforme em um laço e suas ofertas pacíficas em uma armadilha. Que os seus olhos se escureçam para que não vejam. Faze com que o corpo deles trema constantemente. Derrama a tua indignação sobre eles e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua habitação e ninguém habite nas suas tendas.
pois perseguem a quem afligiste e aumentam a dor daqueles a quem feriste. Aumenta o pecado deles e não lhes permite encontrar absolvição no teu julgamento. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ó Deus, que tua salvação me ponha em um alto refúgio. Louvarei o nome de Deus com um cântico e o engrandecerei com ação de graças. Isso agradará mais o Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Vejam isso os humildes e se alegrem. Vós que buscais a Deus, animai o coração. Porque o Senhor atende aos necessitados e não despreza os seus, embora sejam prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Seus servos habitarão ali e dela tomarão posse. A descendência dos seus servos a herdará, e os que amam seu nome nela habitarão. Lendo esse salmo aqui, gente, eu logo então me lembrei quando eu era ensinada na igreja, por exemplo, que você ter o zelo pela casa de Deus, muitas vezes era você ficar lá 24 horas, você ficar lá muito tempo. Às vezes você tinha que deixar a sua família porque tinha uma programação, você tinha que cumprir ali uma agenda, né, de compromissos, de eventos, e quanto mais presente a pessoa estava, mais passava a imagem de que ela tinha o zelo pela casa de Deus, porque as coisas de Deus eram importantes. E isso era muito pregado naquele tempo, né? O zelo pela tua casa me consumirá, que foi o que a gente acabou de ler aqui. Porém, quando a gente olha todo o contexto aqui em que Davi se encontrava, não se tratava só, assim, o zelo pela casa do Senhor, que era uma faxina, ou cuidar de uma administração, ou ver as pessoas incríveis que de repente estivessem trabalhando ali nos seus dons. Mas Davi, ele estava se encontrando totalmente ali desanimado, triste, ele estava cansado de esperar em Deus. Parece que aquele tempo, né, aqueles tempos áureos que a gente até comentou nos vídeos anteriores de alegria, parece que agora voltaram a ser aqueles momentos difíceis que Davi sempre clamou, né? E aqui ele tá clamando novamente, que ele fala que ele tá muito cansado, ele se sente no lamaçal, sufocado, né? Então, assim, para ele é como se não houvesse chance de escape. Ele vê ali claramente que ele não aguenta mais aquela situação. E ele apresenta isso ao Senhor muitas e muitas vezes. Ele sente que ele está no meio de águas que vão afundá-lo, onde ele será ali submerso e tudo mais. E aí, em todo nesse contexto, ele fala assim, ó, por amor de ti, eu tenho suportado afrontas. Meu rosto se cobriu de vexame, eu tornei um estranho para os meus irmãos, né? E aí sim ele fala, pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Então me parece muito claro que a gente, quando fala essa expressão, o zelo pela tua casa me consome, na verdade é a gente ser resiliente para que a gente consiga suportar tudo em nome do nosso amor ali por Deus, em nome da casa de Deus. Muitas vezes a gente precisa ser resiliente, a gente muitas vezes tem muitas razões para desistir de tudo, desistir da casa de Deus, mas porque a gente ama o Senhor, a gente insiste em permanecer, aguentando muitas afrontas, suportando muitas dores, lutando para que a gente consiga fazer com que a casa de Deus continue existindo, sabe? Fazendo com que ela tenha valor, fazendo com que ela tenha relevância, né? Pelo menos lendo aqui a palavra me transmitiu muito isso. Eu não sei como que você entende esse texto, mas quando a gente entende o que significa o zelo pela tua casa me consome, é muito assim, eu vou morrer por uma causa, né? Eu vou dar a minha vida por algo que eu acredito que vale muito a pena. Eu farei de tudo para que isso continue existindo. E isso é muito mais do que fazer faxina. Isso é muito mais do que nós estarmos em todos os eventos. Isso é muito mais, gente, de sermos capazes para realizar ali os nossos chamados. É muito o que vai dentro de nós, sabe? É aquilo que se torna valor eterno. Não se trata das aparências, se trata da essência. Oi, pessoal, continuando o vídeo aqui, porque dentro do carro superaqueceu o celular, não consegui terminar ali o meu raciocínio. Mas quando a gente fala, né, sobre sermos, né, muito mais essência do que aparência, é realmente a gente pensar dentro de nós o que significa o zelo pela casa de Deus, sabe? Até onde a gente consegue
dar ali as nossas vidas cada domingo, ou cada final de semana, ou cada dia da semana, por algo que realmente a gente acredita. Não porque estão falando pra gente que a gente tem que estar lá, porque a gente precisa ou fazer um trabalho ali, ou tem que cuidar, tem que limpar, mas não, a gente vai porque o nosso coração ele queima, o nosso coração ele deseja isso. E ele deseja ainda que a gente esteja passando por afrontas, por perseguições, por desânimo, sabe, por algo assim que você procura consolo, você procura apoio e não encontra nada, que foi o que aconteceu com Davi também aqui no texto. Então, ainda que você esteja assim no seu pior momento, é onde você ainda avalia e você reconhece que vale a pena lutar por essa casa, vale a pena ser resiliente, vale a pena permanecer. Então eu acho que pra mim, pelo menos a lição que eu pego pra mim aqui, que quando alguém falar pra mim assim, o zelo pela tua casa me consome, é muito mais assim do que músicas de adoração que queira mexer com a nossa emoção, né? Mas o que é isso na prática? O que eu faço? Como que isso bate no meu coração como uma causa que eu realmente acredito para eu dedicar minha vida ali, eu e minha casa, eu e minha família, nos dedicarmos ao Senhor ali completamente por inteiro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com alguém, se você chegou aqui, curta o vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.